Quando eu falo de hemólise, e agora eu não estou falando mais de alteração na produção dessas hemácias, eu tenho que saber que ela é classificada em extracorpuscular ou intracorpuscular, intravascular ou extravascular, tá bom? Existe essa classificação. Quando eu falo de extracorpuscular, eu falo de uma morte que vem, de uma hemólise que vem de fora da hemácia, de fora para dentro. Se eu falo de uma intracorpuscular, o problema vem da hemácia, da própria hemácia, intrínseco, ok? Aqui marcam as principais causas aí de distúrbios extrínsecos ou extracorpusculares, como o hiperesplenismo, está ocorrendo um sequestro esplênico maior, alterações imunológicas com presença de anticorpos que lisam essa hemácia, então tudo que vem de fora para dentro, tá ok? Uma anemia mecânica, lesão mecânica, medicamentos, enfim. Se porventura eu falo de algo que é intrínseco inerente à própria hemácia, daí eu falo de danos como dano na membrana do esferócito, do eritrócito, que eu vou chamá-la de esferocitose, tá? Eu tirei a esferocitose da prova. Alteração no próprio metabolismo, como deficiência da glicose sem desidrogenase. Isso eu quero que vocês saibam, esses conceitos, a gente vai falar delas. E as próprias hemoglobinopatias. A gente falou de duas principais, que é a anemia falciforme e as talassemias. Ok? Quanto ao quadro clínico, gente, lógico que cada uma tem as suas características, mas em geral, nas anemias hemolíticas, a gente vê sempre a síndrome anêmica, palidez, icterícia, coisa que dificilmente eu vejo numa hipoproliferativa. Dificilmente, mas não nulo, posso ver. Aqui é muito mais evidente o paciente fazer icterícia, ok? E com relação à esplenomegalia, que pode ser de leve a moderada. Com relação ao quadro, isso daqui, quem quiser tirar foto desse quadro, tira. Tá? Eu tenho redução da hemoglobina, aumento de reticulócito, porque minha medula está funcionando, ela está tentando compensar isso daí. Eu estou tendo aumento de bilirrubina indireta, porque o meu problema não está lá na conjugação hepática. Está tendo uma queda de aptoglobina, tá certo? Que é uma proteína que se liga à hemoglobina livre no sangue. Então está tendo muita hemoglobina livre, essa minha aptoglobina se liga nela, e quando eu doso a aptoglobina, ela vai dar reduzida, tá certo? Porque ela está sendo utilizada. E o aumento da desidrogenase lática, que seria o aumento do LDH. LDH é uma enzima que está dentro do eritrócito e toda vez que tem hemólise, esse LDH é liberado e começa a aumentar os valores de LDH. Isso é clássico de anemia hiperproliferativa, anemias hemolíticas. Falando da anemia falciforme, queridos, quando eu falo de anemia falciforme, eu me refiro a um problema de uma mutação, tá certo? Que vai substituir a adenina, o glutamil, glutamato, pela valina. Nessa imagem vocês conseguem ver, eu não vou cobrir essa parte de genética, de bases, tá? Mas eu quero que vocês saibam que a cada trinca eu tenho um aminoácido. Como essa trinca mudou, eu tenho outro aminoácido, outro aminoácido. E do glutamato, não do glutamil, forma-se então a valina. E essa valina vai alterar a conformação espacial dessa hemoglobina, tá? E consequentemente a minha hemácia fica em forma de foice, por isso que é chamado de falciforme. Quando eu falo de anemia falciforme e está tendo uma alteração na forma dessa hemácia, ela pode ter dois mecanismos fisiopatológicos: hemólise e
vasoclusão. Hemólise você já sabe o que é e entende que podem causar várias complicações aí, tá certo? Icterícia, cálculo biliar por bilirrubinomigênio, tá certo? Atraso no crescimento e a vasoclusão principalmente está relacionada a crises álgicas, vai causar muita dor no paciente, tá certo? Pode causar um aumento do sequestro esplênico, pode ter algumas oclusões causando AVC, AVE, nefropatias, retinopatias e priaprismo, uma das causas patológicas aí que a gente tem que saber de priaprismo, que é aquela ereção incontrolada e duradoura, onde chega a necrosar, glande, necrosa a cabeça de pênis, ela é extremamente dolorosa. Uma das causas que a gente tem que associar é anemia falciforme. Então, se porventura vocês lerem priaprismo, associem a anemia falciforme na prova, ok? Então, lógico, quanto maior a minha hemoglobina S, que é a minha hemoglobina mutada, outra coisa, os tipos de hemoglobina. Eu falei bastante disso, a gente tem que revisar isso. Então, quando eu falo de hemoglobinas, eu me refiro a hemoglobina, qual que era a primeira? A. Depois hemoglobina A2. E depois hemoglobina fetal, exatamente. Não estou escrevendo isso no padrão todo. Se eu falo de hemoglobina A, eu falo de duas cadeias alfa e duas beta. Se eu falo de hemoglobina A2, eu falo de duas cadeias alfas e duas delta, tá? Vou escrever um delta bonitinho aqui para vocês. E se porventura eu falo de hemoglobina fetal, eu falo de duas alfa e duas gamas, ok? Agora, se eu falo de hemoglobina S, eu me refiro à anemia falciforme. A2 é duas alfa e duas delta? Duas delta. Pode ser assim. É um D, né? Pode, é que eu tenho em maiúsculo, né? E se eu falo de hemoglobina H, eu me refiro a qual doença? Isso mesmo. Talassemia. Bom? Gente, essas hemoglobinopatias, tanto a anemia falciforme quanto a megaloblástica, elas tendem a aparecer geralmente depois do primeiro ano de vida da criança. Por quê? Até o primeiro ano de vida, ela tem muita hemoglobina fetal circulante. E depois, essas hemoglobinas fetais, elas começam a ser reduzidas e substituídas pelas hemoglobinas mutadas. Esse é o problema. E a partir daí começam as minhas malformações, as minhas alterações clínicas. Na fetal vai ser duas alfas E duas gamas. Bom, como que eu faço tratamento da anemia falciforme? Eu não coloquei, gente. Não coloquei. Eu tenho que comprar aquela parte genética, né? Esqueceu, deixa. Eu tirei. Alenira, vocês querem a parte genética? Não. Então tá, não vou colocar. Ai, que pergunta. Beta-talassemia. Espera só um minutinho. A gente está no slide 30 de 80. Falta 50. Bom, no caso, tratamento, o único tratamento específico que a gente vai fazer para a anemia falciforme é hidroxiureia. Hidroxiureia. Tá?
Principal causa de morte na anemia falciforme: infecção. A infecção principalmente por micro-organismos, por bactérias encapsuladas. Beleza? Anotaram isso aí? Infecção. Ó, hidroxiureia e infecção principal causa de morte. Eu vou colocar 4 causas, 4 principais aqui. Qual que é a principal? Infecção. Todas são causas corretas, mas a principal é a principal. Quanto às talassemias, gente, talassemia, o defeito é na própria hemoglobina, na síntese de cadeias de hemoglobina. Então, o que acontece? Se porventura, olha a minha massa, eu tenho alfa, beta, beta. Se eu falo de uma alfa-talassemia, cadê o Jean e o Max? Aqui, ó. Nossa. O Jean aqui já ficou. Cadê o Jean? Que famoso. Ó, se eu falo de alfa-talassemia, eu tenho alteração ou eu não tenho a produção das cadeias alfa. Se eu falo de beta-talassemia, eu tenho a redução ou a não produção das cadeias beta. Entenderam isso? Tá? Então, isso aqui eu já falei. Com relação a essa parte genética, gente, isso é interessante que vocês saibam. Saibam o seguinte: se porventura o paciente não produz nenhuma cadeia alfa, é incompatível com a vida e causa hidropsia fetal. Tá bom? Vocês vão lembrar disso na prova? Então, se eu não tenho nenhuma produção, eu faço hidropsia fetal. Não chega nem a nascer. Tá? A beta-talassemia, se porventura o paciente não tiver hemoglobina beta nenhuma, cadeia beta, ele sobrevive. E ele faz o que eu chamo de talassemia major. Major não existe. Ou maior. Oi? A alfa, claro. Se porventura, eu não sei capaz. Então, aqui, ó. Alfa, beta, beta. Se porventura o paciente não tem nenhuma hemoglobina globina alfa, é incompatível com a vida. Se porventura o paciente não tem nenhuma beta, ele sobrevive ainda. Ele vai cursar com uma doença chamada hemoglobina beta-talassemia major, tá bom? Ou maior. Entendeu, Matheus? Beleza. Ó, não tenho alfa, não sobrevive. Não tenho beta, sobrevive, mas faz a talassemia major. Tá? Com relação às manifestações clínicas, tá? O que eu quero que vocês saibam é da major, tá? Que é também chamada como anemia de Cooley. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Aqui, gente, como eu disse, os sinais vão ficar mais evidentes no último, depois de 6 meses, quando a hemoglobina fetal está sendo reduzida. Tá? O paciente vai fazer deformidades ósseas por uma hiperestimulação da medula. Lembra que o maxilar do paciente fica aumentado, o dente ele tende a ficar mais exposto, tá, ok? Então, deformidade óssea, anemia talassêmica, tá? Beta-talassêmica. Com relação ao laboratório, gente, essa parte aqui eu não vou cobrar de vocês. Não vou cobrar mais clínica. Esse slide sim. Esse daqui sim. Tá? Então, o que acontece? O paciente que faz doménia, queridos, eles têm uma anemia muito grande, uma anemia que pode cursar com 3, né, de hemoglobina, até menos, dependendo do caso. E daí, isso daqui vai gerar uma microcitose, uma hipocromia, tá? Vai cursar com
né, reticulocitose. E o que acontece? Eu, né, não tenho hemoglobina A, ou seja, como eu não tenho nenhuma beta, lógico que eu não vou ter A. Tá? E vou ter um predomínio de hemoglobina fetal. Lembre-se das deformidades ósseas. Vamos trabalhar com o conceito que o nosso tempo esgotou. Falei de anemia por deficiência de glicose 6-fosfato deshidrogenase. Eu vou até escrever no quadro para facilitar. Oi? Não comer favo, exatamente. Acredito que eu já cansei de falar? Para aí, tá até aí. Se eu falo de anemia, eu quero todo mundo gabaritando essa prova, gente. Pelo amor de Deus. A única nova que está 20 no portal. Nada, eu tenho 20 de imagem nas duas. Eu não sei se coloquei hemoglobina paroxística noturna. Gente, imagina se eu cobrasse todos os conteúdos. Onde a gente põe uma corda barato aqui? Porque depois vocês ficam quando passa a matéria. Quem falou isso? Isso ia perder a minha finalidade. Acredito. Eu Quando falar que eu arrependo. passo a matéria. Eu não vejo você passando na tela, mas é um motivo. É que ele não vem, como é que ele vai ver? Ao vivo mesmo. Max, dono da vila. Já está expulsando todo mundo que é do bairro. É. O Eduardo tá querendo vender lá um bairro. Gente, vocês estão cansados? Eu também já estou. Vamos para o que interessa mesmo, tá? Se eu falo de uma anemia por glicose 6-fosfato deshidrogenase, eu tenho que saber que essa G6PD é uma enzima. José Luiz está prestando atenção em mim? Sim? Não, tá bom. Então, ele é uma enzima que ajuda na síntese ajuda indiretamente na síntese de mecanismos antioxidantes. Tá? Se eu auxilio na síntese de mecanismos antioxidantes, eu reduzo os radicais livres e, consequentemente, não vai ter alteração. Mas, se porventura eu não tenho essa enzima, indiretamente, o que vai acontecer? Eu não tenho um mecanismo antioxidante adequado e começa a aumentar ROS, espécie reativa de oxigênio, radical livre. Aumentando a espécie reativa de oxigênio daqui a pouquinho, tá? Eu começo com hemólise. Fiz hemólise, eu faço anemia, tá bom? É por causa disso, aumento de radicais livres. Esses radicais livres vão fazer hemólise. O que causa, o que exacerba? Primeiro é uma mutação, tá? Uma síndrome genética. Porém, eu tenho vários medicamentos que podem favorecer, que podem agudizar isso daí. E outra coisa, lembrem-se da ingesta da fava, como o Matheusinho disse. Se o paciente come fava, aquele feijão branco, esse é um fator de risco para potencializar o efeito da ausência de G6PD.
FAVA. FAVA, anemia por deficiência de C50, tá bom? Como que eu faço o diagnóstico? Dosando o G6PD. Se o paciente não tem, está fechado o diagnóstico. O tratamento, tá certo? Basicamente, transfusão sanguínea. E no caso, a hemoglobina paroxística noturna, presta atenção aqui. Hemoglobina paroxística noturna, hemoglobinuria paroxística noturna, o paciente ele vai cursar com uma mutação onde não vai ser expresso na membrana do enterócito o que a gente chama de CD55 e CD59, tá ok? O que esse CD55 e CD59 faz? Eles impedem a fixação do sistema complementar. Então, se porventura eu não tenho isso aqui, o meu sistema complemento vai se ligar à membrana da minha hemácia e, consequentemente, vai fazer mal. Daí o que acontece? Por que a gente chama de paroxística noturna? Porque o sistema complemento ele vai ficar mais ativo durante a noite, devido à diminuição do fluxo de oxigênio. Daí, consequentemente, eu vou ter muito mais hemólise no período noturno. Daí, pela manhã, o paciente faz uma hemoglobinuria. E daí, no período do dia, como a oxigenação está melhor, o sistema complemento reduz a atividade. E logo, às 7 da noite, o paciente está com uma hematuria reduzida. Então, está intimamente ligado com a ligação do sistema complemento. E por isso que a gente chama de hemoglobinuria, porque está tendo hemoglobina na urina, paroxística, porque é irregular ao longo do dia, e noturna, porque, preferencialmente, a hemólise vai ocorrer no período noturno devido à ligação do sistema complemento. Tá bom? Como que é o tratamento? Também por transfusão, gente. Por transfusão e aquela medicação que impede a ligação do complemento, que a gente discutiu na sala, custava R$12 mil a ampolinha. Tá bom? Boa prova, queridos. Tchau. Aproveita o sábado de vocês.